os meus agradecimentos iniciais ao nosso presidente Nelson Leme, né, a toda a sua equipe que vem trabalhando continuamente para que possa proporcionar o conhecimento a todos os profissionais da área de educação física. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar, né, do movimento para as nossas crianças de 0 a 5 anos que estão aí, né, nesse momento da pandemia. E gostaria de me apresentar inicialmente, né? Sou formada desde 1993, tenho 27 anos de atuação na área, fui atleta de alto rendimento na modalidade de basquetebol, sou funcionária pública há mais de 20 anos no município de Caieiras, onde atuo nas secretarias de esporte, nas secretarias de educação, agora também na coordenadoria da pessoa com deficiência. Sou professora docente das instituições de ensino superior há mais de 15 anos e também tenho aí a área de envelhecimento como pesquisadora. É o ser humano, né? Eu tenho várias atuações, se eu ficar falando aqui, nós vamos aí levar um tempinho, né? Gostaria de aproveitar o máximo do tempo, né? Sou delegada também do Conselho Regional de Educação Física, onde temos aí uma missão maravilhosa, né, de difundir todo o trabalho que o Conselho vem realizando no estado de São Paulo, onde eu abranjo a região dos municípios, né, que permeiam a bacia do Rio Juqueri. Lá a gente já conseguiu constituir um grupo bem bacana. Então, são essas ações, né, e esses trabalhos que nós vamos realizando dentro da área da educação física, e hoje eu vim falar da área da educação, especificamente das crianças de educação infantil. Eu vou começar a minha apresentação, podemos iniciar então aí, que temos bastante coisinha para conversar, nesse momento em que todos nós estamos vivendo, né, nessa questão da pandemia, do Covid-19, com as nossas imprevisibilidades futuras, a gente não sabe o que vai acontecer, e isso nos traz angústias em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, eu vou iniciar a minha fala aqui, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Visualizado aí? Acho que não, né? Olá, professora. Apareceu sim a sua apresentação. Apareceu? Isso. Ah, legal. É só ampliar. Tá, eu vou colocar a tela inteira, pessoal, porque aí aqueles que estiverem no celular conseguem ter aí uma visualização melhor, tá? Então, eu vou iniciar minha apresentação. Hoje eu vim aqui falar da importância do movimento na educação infantil, que eu acho que é o maior dilema aí de todos aqueles que têm filhos em casa, né? As suas crianças voltaram para casa nesse período de pandemia, as secretarias estaduais, municipais, as redes particulares tentando se reinventar para saber como atender da melhor forma esse público, né? E a gente sabe que dentro da educação física, enquanto educação física infantil, nós temos um movimento como grande carro-chefe, né? Que, aliás, é um direito das nossas crianças, né? As nossas crianças têm esse direito de brincar, de participar, de explorar, de se expressar, de se conhecer enquanto corpo, enquanto ambiente, enquanto relações. E nós estamos aqui hoje para falar de como a gente lidar com esse contexto novo, com as nossas crianças. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender é como estava o cenário dessa questão do movimento na educação infantil antes do Covid-19, tá? Então, a gente tem algumas reflexões iniciais para fazer, né? Porque já não estava
tudo como flores, vamos dizer assim. Nós já tínhamos algumas preocupações que traz para nós algumas inquietações. Então, nós já tínhamos, antes do Covid-19, né, a questão da infância contemporânea, que traz aí uma privação dos movimentos para este público por uma série de fatores, né? As residências cada vez menores, os pais tendo que estar dentro das organizações de trabalho e tendo que deixar os seus filhos já muito precocemente em creches, já colocar nas escolinhas, aonde a exploração desse movimento, dessas crianças dentro da sociedade contemporânea, desse lúdico que se busca, desses direitos de aprendizagem que essas crianças buscam, se tornou único e exclusivamente dentro dessas instituições de ensino. Então, o movimento dessas crianças, né, todas essas explorações, né, do participar, do explorar, do conhecer, ela estava se dando dentro desses ambientes institucionais. E aí, uma outra questão que nós não podemos deixar de refletir é a questão do papel da educação física, né? A própria educação física ainda ela não tem a sua valorização tão presente como se deveria ter para o processo de formação dessas crianças dentro do ensino infantil. Então, nós já tínhamos essa situação antes do Covid-19. Nós temos ainda no estado de São Paulo poucos municípios que adotam a importância da presença do profissional de educação física dentro do ensino infantil. Nós temos ainda muita privação desses profissionais atuando dentro da educação infantil e que nós sabemos da importância e como ele se faz presente dentro desse nível da educação básica. Então, nós já tínhamos também essa inquietude. E também a educação física como um todo, né? Nós temos ainda, infelizmente, alguns olhares para a educação física ainda se manifestando como uma forma de um fenômeno esportivo, né? Então, quando se fala na palavra educação física, ainda se remete muito à questão da aprendizagem puramente esportiva. E nós sabemos que isso já caiu por terra, né? Não é mais esse fenômeno esportivo. A educação física, ela é muito mais que isso. Então, antes do Covid-19, nós já tínhamos algumas inquietações e algumas reflexões a fazer dentro deste parâmetro. E aí, nós dormimos e acordamos com o Covid-19. E aí, o que aconteceu? Todas essas reflexões que já estavam nos inquietando, né, com essas crianças, né, teoricamente tendo as suas rotinas, as crianças voltam para os seus lares durante o período do Covid-19. E aí nós tivemos uma situação ainda mais preocupante. Por quê? Porque nós temos aqui a questão dos pais. Como que os pais, nesse momento do Covid-19, vão poder continuar contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos que estão na sua casa? Né? Então, nós agregamos mais algumas preocupações. Uma outra questão, né? Se a educação física, nesse momento que nós estamos falando, que é da educação infantil, que tem o corpo como um canal de aprendizagem a ser explorado e ser manifestado. Como é que isso vai se dar dentro do ambiente doméstico? Quer dizer, como que os pais receberam essas crianças de volta durante esse período do Covid-19, não estando preparados para essa situação, para essa série de fatores? E aí que é onde nós vamos refletir sobre isso, né? E trazer algumas possibilidades, tá? De como a gente pode, né, pais e familiares, contribuir para esse processo, e a gente tem que entender que não é tão difícil, né? Mas que se trata de adequações, de adaptações, de corações abertos, né? Porque hoje nós temos, por exemplo, e isso também já vem sendo estudado, as questões das relações familiares. É muito importante que as crianças de 0
até os seus 5, 6 anos, ela tenham esses laços muito fortes com os seus familiares. E a gente sabe que nesse contexto da sociedade contemporânea, está um pouquinho complicado, né? Então, a gente já tem estudos, por exemplo, da falta da presença da família nas horas de alimentação, do café da manhã, do almoço, do jantar, da questão de sentar em torno da mesa, né? E todos estarem ali realizando as suas refeições. A gente está chegando ao cúmulo de ter casas que não tem mais mesa para realizar as suas refeições. Então, como é que ficou tudo isso a partir do momento que nós entramos no Covid-19 e que todas as suas famílias tiveram que reflorestar as suas relações familiares e reflorestar esse convívio diário com essas crianças? Então, aí, falando-se de movimento, como eu trago aqui para vocês, é importante a gente entender a importância desse movimento para essa faixa etária. Porque este movimento vai dar a oportunidade da criança se conhecer a si mesma, a conhecer as pessoas que estão à sua volta e se expressar enquanto gestos. As crianças, se expressando enquanto gestos, elas conhecem o movimento e se conhecem a si próprias. A questão da escuta, a questão da fala, a questão das cores, as questões das formas, dos espaços, do tempo, né? De todas essas transformações que vêm acontecendo, isso é fundamental para o desenvolvimento da educação infantil. É fundamental. São os pilares que a gente traz e que podem realmente contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Aí a pergunta é, eu preciso entender que os seus familiares, os seus pais, precisam entender a importância do movimento para as crianças. Então, não há possibilidade de nós privarmos as nossas crianças nessa faixa etária, colocando elas na posição sentada de frente para a tecnologia, né? A gente não pode, porque aí sim nós vamos estar prejudicando, né, e não conseguindo contribuir em nada a questão do ensino-aprendizagem. E aí nós temos um movimento, né? Esse movimento também a gente não pode padronizar no modelo, né? Porque o movimento ele também se transforma. O que nós precisamos entender, a maneira de como esse movimento ele vai se manifestar, ele vai trazer as suas simbolizações, a maneira de como nós vamos conceituar e como nós vamos transformar esse movimento em ação motora, ele também é mutável, ele também se transforma, porque as manifestações do contexto social mudam, as pessoas mudam, o seu contexto social muda, os seus lares mudam. As casas que nós tínhamos há 40, 50, 60 anos atrás, não são as casas que nós temos agora, né? A rotina doméstica que nós tínhamos há décadas atrás não é mais a rotina doméstica que nós temos agora. Então, a partir do momento que nós temos essas transformações, isso vai impactar diretamente na maneira como esses corpos vão se movimentar, na maneira como esse movimento vai se manifestar. E eu acho que é essa falta de compreensão e sensibilidade, muitas vezes, que está faltando. Então, eu não posso determinar os movimentos que eu, há 40 anos atrás, realizava e querer que esses movimentos perpetuem. Não, eles vão se manifestar, sim, mas eles vão se manifestar de outra forma. E que, desta forma, também vai contribuir para o processo de ensino-aprendizagem desta criança. E que eu vou contribuir para a formação do desenvolvimento integral dela. Eu estou contribuindo, mas de uma outra maneira. Então, este movimento, que nada mais é o resultado de uma ação motora, né? Eu preciso trazer ele para um contexto de relações. Esse movimento também, ele não pode se relacionar de uma forma única e concreta. Eu preciso dessas relações, eu preciso dessa questão psicológica envolvida para que eu possa realmente contribuir nessa faixa etária. Então, essas percepções é muito importante. Então, o movimento, ele sempre vai mudar. A forma como ele vai se representar, ele muda. Os espaços mudam.
os materiais mudam, os elementos mudam, a forma de se relacionar muda. E eu preciso entender que esse movimento também muda. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender durante esse período é como esse movimento vai vir, como esse movimento vai se manifestar. E a partir daí, a gente consegue sim trazer uma contribuição no processo de ensino-aprendizagem e trazer também uma tranquilidade para esses familiares que receberam essas crianças de volta. Porque os relatos que nós temos é que tem pais desesperados, né? Nós temos pais que estão aí com os nervos à flor da pele, porque recebem uma quantidade de atividades dentro que as escolas estão emitindo e da qual eles desconhecem. Né, da qual eles não estão preparados. Então, muitos pais perdidos, né, muitos pais entrando, inclusive em desespero, porque não sabem como resgatar essa relação com essas crianças. Então, a partir desse princípio, é que a gente entra aí para um outro questionamento. Então, são questionamentos que nós precisamos fazer e que nós precisamos entender que é algo novo para todo mundo e que todos têm que estar dando as mãos em contribuição para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Então, o movimento ele precisa continuar. Ele precisa continuar. As coisas precisam continuar a acontecer. O primeiro caminho que eu vejo e recomendo é a rotina. Criança precisa ter rotina. Nós não podemos, porque elas retornaram para os nossos lares, nós não podemos mudar a rotina dessa criança. A criança precisa continuar a ter a sua rotina. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que muitas vezes, eu acho que é uma grande maioria, muitos dos pais não conseguem ou não estão conseguindo desenvolver todas as atividades que estão sendo demandadas por essas instituições de ensino. Eles não conseguem. Eu tenho caso na família, não consegue, né? Meu Deus, olha, eu tenho que fazer 5 atividades de hoje para amanhã para aplicar no meu filho. Nós precisamos entender, pessoal, que os pais, os familiares, muitos deles não são pedagogos, né? Felizes as famílias que nesse momento de pandemia têm os pedagogos inseridos dentro do seu ambiente familiar. Mas os pais não são pedagogos. Então, está faltando uma conexão. Então, esses pais não são pedagogos e se sentem perdidos, se sentem sufocados pelo número de atividades que vêm dessas instituições de ensino. Por outro lado, a criança está ali. A criança está ali, a criança não espera. A criança quer que tudo aconteça. Então, o que nós podemos recomendar? O que se recomenda? O que os estudiosos vêm dizendo em relação a essa faixa etária? Eu acho que isso é importante. Então, primeiro a gente percebe uma falta de diálogo entre as instituições de ensino e entre os seus familiares. Num momento como esse da Covid-19, né, as instituições, né, de ensino, né, elas tinham que estar constantemente em diálogo com esses pais, principalmente para essa faixa etária, né? Mais do que nunca para essa faixa etária. Então, realmente, criar um laço de diálogo para que possa se chegar num senso comum e essas instituições também entenderem quais são as dificuldades desses pais, né? E adequar, na medida do possível, fazer recomendações que possam, dentro daquela realidade que aquele familiar está, porque nós temos, pessoal, uma desigualdade social gigantesca no nosso país, né? E vamos falar do estado de São Paulo? Nós temos famílias que ainda não têm televisão em casa, nós temos famílias que não têm acesso nenhum a nada, que mal têm acesso a comida, que também não tem comida. Como é que você vai dizer para essa família, né, desenvolver todo o processo de atividade? A família não tem condições. Assim como nós temos famílias que têm extremas condições, sobrando condições, mas que se indispõem a fazer aquilo porque acham que não é o papel deles. Então, nós temos um contingente de situações que vem acontecendo e que eu acho e que os estudos mostram, né, os estudiosos estão aí se manifestando, né? Esse diálogo precisa acontecer, né? Não há necessidade
de se fazer tantas tarefas se você tem o seu próprio lar. O seu próprio lar, ele é rico em movimento, ele é rico em atividade, ele é rico em cores, né? Ele é rico de ser explorado, independente do tamanho, né, que esse ambiente familiar tenha. A criança vai explorar, a criança vai explorar, porque não achem vocês que só as instituições de ensino, sejam elas privadas ou sejam elas públicas, estavam resolvendo esse problema das nossas crianças. Quantas instituições que atendem à educação infantil têm também os seus espaços reduzidos, né? As crianças ficam lá confinadas num único cômodo, o tempo todo. Aonde está a exploração? Onde está o direito dessa criança, né? Então a gente precisa entender também que não é também um mar de rosas em todas as instituições de ensino que atende esse público. A gente vê uma privação de espaços também nessas instituições, mas nós temos que entender que dentro do seu espaço familiar há uma riqueza maravilhosa para essas crianças serem exploradas, né? E conseguir se desenvolver dentro dos seus campos de experiência e ser as suas protagonistas, porque a criança tem que ser protagonista, ela não pode ser uma coadjuvante nessa faixa etária, ela tem que ser uma protagonista. Então, aí, o que a gente percebe, né, durante esse período do Covid-19, essa falta de diálogo, né, de ambas as partes, né, ou os pais que não procuram, ou a escola que de repente não está ali totalmente, né, aberta, ou também se encontra saturada, e não são mil hipóteses que nós podemos trabalhar aqui. Mas a gente também tem os pais, né, dessa sociedade contemporânea que não consegue brincar. A gente tem pais que não sabe como vai interagir com seus filhos. A gente tem pais que não tem paciência para ficar 1 hora com seus filhos. Então, a gente também tem essa questão desses pais contemporâneos que ficam sem jeito, que não deixam o espírito de criança reflorescer dentro deles, né? Nós temos esses pais. O espírito de criança, ele nunca pode morrer dentro de nós. Ele não pode morrer. Nós temos que nos sentir crianças o tempo todo, o tempo todo. E há uma dificuldade, né, desses pais que caracterizam essa sociedade contemporânea, dessa dificuldade dessas relações com os seus filhos. E as famosas tarefinhas online. Pessoal, essas tarefinhas online, elas não são recomendadas para essa faixa etária, né? A gente tem a Associação Brasileira de Pediatria não recomendando a exposição dessas crianças nas telas. A Sociedade Brasileira de Pediatria está recomendando, não expõe essas crianças nessa faixa etária diante dessas telas, né? O máximo que se permite aí é na faixa etária de 2 a 5 anos e que ela fique em exposição na tela por no máximo 1 hora. Agora, essa criança está 24 horas por dia dentro da sua casa. Então, veja, nós temos essas tarefinhas online, a gente precisa entender que isso não contribui, né, para essa faixa etária, não contribui. Tirem ela, não deixem elas paradas na frente da televisão, na frente do computador, na frente do celular, não é recomendável. Apesar de você achar, meu filho ficou quieto um pouquinho, não, nós não podemos partir desse princípio, tá? Então, com tudo isso, a gente começa da onde? Estabelecendo relações, né? Então, a gente precisa estabelecer relações entre adultos e crianças. Adulto, crianças e objetos. Tá? Falar de educação infantil é falar de objetos. Nós temos que ter ali os objetos, os adultos, tudo numa sintonia única que possa realmente contribuir para o desenvolvimento motor dessa criança e que ela possa explorar o seu movimento como o de direito dela. A gente começa por aí. E daí, a gente trouxe algumas ideias aí criativas, né, para esses familiares. O que fazer durante esse período do Covid-19? Eu não consigo acompanhar as 1001 tarefas,
né, que a escolinha manda para mim, eu tenho que ficar, o que a gente mais escuta, eu tenho que ficar recortando, eu tenho que ficar colando, eu tenho que ficar montando coisa para o meu filho, toda hora eu tenho que sair porque eu não tenho esse material em casa, eu preciso comprar, aí tem que comprar pela internet. A minha pergunta é, para que tudo isso? Para que tudo isso? Se nós temos o nosso próprio lar a ser explorado, né? A gente consegue contribuir para a aprendizagem motora dessas crianças, né? A gente consegue fazer elas se movimentarem o tempo todo, não o tempo todo, porque o ócio também é importante para essas crianças, diga-se de passagem, de uma forma muito natural, de uma forma muito natural. Então, aqui, algumas ideias pequenininhas e que fazem diferença nesse processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Então, dentro das atividades domésticas, tá? Se você tem empregado, se você não tem... A mãe está lá, né? Tem que cozinhar, tem que lavar, tem que recolher a roupa, tem que arrumar a cama, tem que varrer a casa, e a criança está lá. Ou as crianças, né? A criança ou as crianças estão lá, diga-se de passagem. Adaptar. Faz ela participar dessas atividades de alguma forma, né? Se você vai lavar louça, adapta, né? Faz a criança ali, a criança vai trabalhar com o imaginário, né? A criança vai entender, ela vai pelo processo de imitação dos adultos. Ela está numa fase em que o adulto faz, ela também vai fazer, né? Então ela está ali se sentindo segura, se sentindo importante. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Adapta. Você vai varrer? Não tem a vassourinha para ela? Adapta. Tem um panozinho ali. Faz ela fazer um movimento junto, né? Vai fazer a comida. Põe lá algumas coisas que ela possa compartilhar. Vai recolher a roupa. Faz ela participar. Faz ela dar o prendedor na mão dela. Faz ela colocar no... Faz ela se movimentar. Né? É a primeira sugestão, né, para que você possa fazer com que essa criança, naquele momento em que você está fazendo as atividades domésticas, possa estar ali, não atrapalhando o seu ritmo e, ao mesmo tempo, ela conseguir estar acompanhando. Brincando de imitar, né? Os pais que trabalham em casa, né? Nós aqui em casa, estamos trabalhando em casa. Como? Home office, na frente do computador, sentado o tempo todo. Preciso trabalhar, né? A minha criança não para, né? Faz a criança entender que você está trabalhando. Então, pega lá uma caixinha de papelão, uma caixinha de sapato, né? Desenha um tecladinho, né? Põe algumas coisas ali. Ela vai entender em algum momento que você está trabalhando e vai te imitar. Né? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Estou trabalhando, ok? Estou trabalhando. Então, eu acho que nós temos soluções. Registre com o seu filho as atividades. Chega no final do dia. Se a criança já fala, tá? Se ela já está se comunicando com você, conversa com ela. O que ela mais gostou de fazer naquele dia? O que ela menos gostou de fazer naquele dia? Registre o que ela gostou. Né? E vai se adequando dentro daquilo que ela mais gostou e vai criando uma rotina, né? Eu acho que isso é muito importante. O diálogo com a criança é muito importante. A criança tem o direito de se manifestar e dizer para você quais foram as atividades daquele dia que ela não gostou, quais foram as atividades daquele dia que ela gostou. Você vai criando relações e nesses diálogos você consegue fazer essa criança entender, né? Exatamente aquilo que você quer contribuir para ela. Ela vai entender que aquele momento é o momento de comer, que aquele momento é o momento de descansar, que aquele momento é o momento dela brincar, que aquele momento é o momento dela se movimentar. Né? Esse é o caminho. E aí, a arte, né? Porque a gente tem o colorido, né? A gente tem as cores, a gente tem as formas aí que são primordiais para essa faixa etária, né? As quantidades, né? A arte em geral. Mas geralmente os pais têm mania de dar arte pronta para as crianças, né? Ó, filho, pega aí, vai, desenha aí. O desenho está pronto, é só ela pintar. Né? Filho, ó, os quadradinhos aqui. Os quadradinhos já estão prontos. É só ele amontoar. Não, não. Deixa ela criar.
Deixa ela botar criatividade, deixa ela rabiscar, deixa ela fazer os traços, deixa ela montar da maneira que ela quiser. Às vezes, o que a gente percebe hoje em dia, há uma preocupação muito grande de se entregar tudo muito pronto para essas crianças. E isso dá um desgaste, isso dá trabalho para os pais. Então, a gente precisa entender que dentro do ambiente doméstico, a criança tem que fazer as suas atividades de forma livre. Deixa ela desenhar livremente, deixa ela montar livremente, deixa ela pintar do jeito que ela quiser, rabiscar do que ela quiser, dentro daquele espaço, daquele contexto que você escolheu. Isso é muito importante para a criança. Não fiquem preocupados em trazer o desenho, trazer o macaquinho, trazer o sol, trazer a flor, né? Não fiquem preocupados. A criança se contenta com muito pouco. Né? Ah, mas a escola passou uma atividade porque ela tem que desenhar os bichinhos, porque, pessoal, é adequar para a sua realidade, você vai estar contribuindo da mesma forma, né? Eu acho, por isso que precisa ter esse diálogo, né? Precisa ter essa conexão entre instituição e família, entender, né? A gente não pode também transformar essa criança logo cedo num depósito de informações, ela tem que ter vida, né? E aí, o tédio, né? Tem pais que se incomodam quando a criança fica sem fazer nada. Vocês acreditam nisso? Quando a criança fica sem fazer nada, os pais se incomodam. Como se incomoda? O ócio é importante para essas crianças. O ócio, o não fazer nada, ele já precisa ser praticado desde criança. Então, às vezes, é necessário que essas crianças também não façam absolutamente nada. Nesse momento, que as ideias criativas vão surgir. E aí o que a gente escuta? Não, se eu deixar o meu filho sem fazer nada, ele vai aprontar. Ele vai aprontar, ele vai fazer arte. Se ele estiver no seu campo de visão, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas há necessidade de a gente deixar a criança também ter o seu tempo para não fazer absolutamente nada. Então, são dicas que, dentro disso, quando você vai interagir com essas crianças, dentro da arte, dentro do brincar do imitar, né? Então, é um momento que os próprios pais também podem colocar a sua criatividade. É pegar a mexerica, botar um monte de mexerica no chão, fazer essas crianças pegarem a mexerica, colocar dentro da cestinha novamente, né? Uma série de questões que vocês podem adaptar dentro do seu... As latinhas que vocês tomam refrigerante, elas podem virar um circuito dentro de casa, você pode fazer um caminho para suas crianças. As tampinhas, vocês podem... Elas têm que ter a questão das sensações, né? Pegar a tampinha dentro de uma bacia de água, né? Então, elas também têm que sentir o que é quente, o que é frio, o que é duro, o que é mole. Pessoal, tudo está dentro da nossa casa. Então, há essa possibilidade de se contribuir para essas crianças, né? Durante esse período da Covid, a continuação dentro do processo de ensino-aprendizado. A questão do pular, do saltar, do rolar, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Ela tem um tempo de brincar, ela precisa brincar, ela precisa explorar. Agora, nós não podemos, nesse momento, se preocupar, de repente, com a organização desses espaços. Nós temos que ter o coração aberto e a mente aberta para isso. Entender que aquele espaço vai ser dominado pelas crianças, não tenham dúvida, com as suas regras. Com as suas regras. Já tem que apresentar as regras para essas crianças. Aqui não pode, você vai brincar aqui. E até aqui você pode vir, daqui para cá você não pode vir, né? Mas se você tiver essa possibilidade, né, de se relacionar com as crianças, os primeiros dias, talvez, sejam árduos, mas depois ela entende. Ela vai entender, porque você transformou isso numa rotina. E aí há a possibilidade de você continuar contribuindo. E aí eu trago novamente e chamo a atenção, né, a questão do cuidado do uso da tecnologia para essas crianças, tá? Essas crianças, né, não, a tecnologia não é bem-vinda para elas. Elas precisam explorar o quanto elas podem, elas precisam se expressar, elas precisam participar. E como elas vão participar se elas estão imóveis à frente de uma tela?
Não há essa possibilidade. Então, nós vamos estar retardando o processo de ensino-aprendizagem. Mas tem aqui um joguinho que é super interativo, que é super bacana e tal. Se essa criança está no período de 2 a 5 anos, lembre-se, 60 minutos no máximo. Fragmenta isso, pouquinho, né? Porque senão também é aquilo, é rotina. Por que hoje nós temos crianças altamente high-techs? Porque elas criaram uma rotina de ficar paradas, imóveis, à frente de uma tela. Ela cria uma rotina dela. Se não há ali um permeamento, um acompanhamento, ela vai por si só criar a própria rotina dela. Então, nós temos que estar realmente muito atentos a este contexto. E aí, dentro de tudo isso, eu acho que é importante a gente entender que a questão do movimento para essas crianças é muito mais simples do que a gente imagina. Né? O que eu percebo hoje é que se complica tudo aquilo que é muito fácil. Né? Se complica. Por que eu tenho que ter vários tipos de brinquedo? Por quê? Se a criança transforma o cabo de vassoura no cavalo, se ela transforma a mexerica no sol, se ela transforma a caneta num pincel. Então, a gente percebe uma preocupação muito grande hoje dos familiares em colocar um arsenal de possibilidades para essas crianças, aonde não há necessidade. A criança se contenta com muito pouco. Então, basta estimulá-los, basta permiti-los para que eles possam realmente pegar o que há de disponibilidade dentro dos seus lares e conseguir continuar esse processo de ensino-aprendizagem. E se essas crianças estão inseridas desde muito pequenas dentro dessas instituições escolares, precisa haver um diálogo. Precisa ter um diálogo. As instituições precisam entender quais são a realidade dos familiares. Eles precisam entender e se adequar e chegar num senso comum. Mas as nossas crianças não podem ser prejudicadas pela falta do movimento durante o período do Covid-19. Vai rolar no chão com ela? Vai rolar no chão com ela, pai. Vai rolar no chão com ela, mãe. Vai saltar com ela? Vai saltar, mãe. Vai saltar. Vai sentar, vai brincar, vai fazer careta, vai repetir 10 vezes a mesma atividade, porque ela gostou muito, vai. Então, é um aprendizado, é o que eu falo, é um reflorestamento das relações, né? É um reflorestamento. Então, eu acho que é uma oportunidade única para esses familiares resgatarem as suas relações, né? Contribuindo com esse movimento exploratório de espaços, de cores, de formas, né, de se conhecerem. As crianças precisam se conhecerem enquanto corpo, esquema corporal, tem que falar mais alto do que nunca. Então, isso é muito importante, né? A vantagem que eu vejo para esses pais dessa sociedade contemporânea atual é que eles têm o uso da tecnologia para eles, não para as crianças, tá? Por isso que eu chamo a atenção da tecnologia, né? Ela restringe a exploração do movimento. Mas quem tem que explorar a tecnologia? São os pais, que vão buscar, né, variações, vão buscar opções dentro da sua realidade familiar representada dessas crianças. Então, os pais têm que fazer bom uso dessa tecnologia, né, dessa ferramenta que está aí, para contribuir para a exploração, para o direito, né? É um direito dessas crianças. A gente está falando de direitos, não é nem de oportunidade. A criança tem direito ao movimento, a criança tem direito ao brincar, a criança tem o direito a explorar, a criança tem o direito, ela tem esses direitos. Nós não podemos restringir esses direitos. Então, para isso, a tecnologia, ela é bem-vinda para os familiares, para contribuir neste processo de ensino-aprendizagem para os seus filhos. E não pegar a tecnologia e transferir para essas crianças. Então, aí há uma inversão de valores, há uma inversão de procedimentos que precisam ser totalmente refletidos. E também entender
que as instituições de ensino da qual essas crianças estão inseridas, que os pais não são pedagogos, né? Então, a gente tem todas essas questões envolvidas. Então, eu acho, essa é a minha reflexão, essa é a minha preocupação, e eu acho que a coisa é muito simples quando a gente vê aquele ser humano que está na nossa frente, né? Ansioso, né? Apreensivo, para conseguir se expressar, para conseguir se movimentar, para conseguir entender, para conseguir se conhecer. Ele está ali, ele está ansioso. Por isso que tem pai e mãe que falam, ai, meu filho, meu Deus, meu filho não para, meu filho está no 440. Mas o que você contribuiu, pai? O que você contribuiu, mãe? O que vocês contribuíram para essa criança ter o seu gasto energético, ter a sua exploração de movimento, né? Então, eu acho que são as relações humanas. Nós estamos falando de um reflorestamento das relações humanas que a educação física faz como ninguém. Dentro de todas as profissões da área da saúde, a educação física faz isso de uma forma linda, maravilhosa, aonde se faz necessária a presença do profissional da educação física na educação física infantil. Eu termino aqui, essa é a minha fala. Eu deixo a minha frase: as crianças aprendem enquanto vivem e enquanto convivem, né? Então, eu acho que é dessa forma que, nesse período do Covid-19, nós, familiares, temos que continuar contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Nós não podemos restringir, né, e privar, né? Nós estaremos privando essas crianças de um desenvolvimento, né, integral da sua personalidade enquanto ser humano. Muito obrigada, fico aberta a perguntas, agradeço mais uma vez aqui ao professor Nelson Leme, Pedro Souza e toda a sua equipe pelo convite e fico à disposição aí para perguntas ou observações finais. Muito obrigada. E aí eu aqui finalizo, então, esse momento que, para mim, é um dos melhores momentos, porque é onde a gente consegue realmente compartilhar o nosso conhecimento de uma forma muito espontânea, de uma forma muito clara, e deixo aqui o meu convite para que vocês todos continuem participando, né, das palestras que o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo vem trazendo, que são oportunidades únicas, né, nesse momento do Covid-19, devido à nossa rotina do dia a dia. Participem, eles têm trazido temas, assim, fantásticos, então eu já deixo o convite aí para vocês, e estamos, né, por aí esperando o fim do Covid-19, para que os nossos caminhos se encontrem, porque, afinal de contas, a família da educação física é uma família só. E juntos, nós somos mais fortes. Um grande abraço a todos e muito obrigada.